Shalom. Nós estamos na Parashá Bechalá, quando ele enviou essa Parashá, como o irmão falou, vai de Shemot, Êxodo 13, 17 a 17, 16. A Haftará é Juízes 4, 4 a 5, 31. E a porção Berit Hadashá, que nós comentamos ontem, uma porção, Mateus 26, 1 a 75. Não é? Mas eu tenho essa liberdade e hoje não vou falar da Parashá, não. Porque veio no meu coração falar a respeito do pai Abrão. Antes chamava Abrão, né? E quando o Criador chama Abrão e lhe promete transformá-lo em uma grande nação, a esposa desse homem era estéril. E ele já tinha passado da adolescência há muito tempo, estava com 75 anos. Então você pode imaginar um homem já de idade avançada, nunca pôde ter filho, mas o Criador aparece e fala com ele que faria dele uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 12, versículo 2, que diz assim: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Quando esse homem obedece à voz de Deus, ele sai da casa de seu pai, levando consigo seu sobrinho Ló. Todos sabem disso. E como te disse, ele estava com 75 anos de idade. Não é uma idade onde a gente quer sair muito mais, porque a gente já, aquilo que tinha que construir, já construiu com 75 anos. A gente quer mais descansar. Veja em Gênesis 2,4, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quando a gente tem 75 anos de idade, a gente quer mais jogar dama, né, na praia. Não vou dizer ping-pong, não. Vôlei. A gente quer encontrar os amigos e quer contar a história do que já foi feito. A gente não tem muita disposição de querer criar novas coisas. Isso é do ser humano. Ele está estabelecido, já não pensa em muitas outras coisas e pensa mais em aproveitar aquilo que ele conseguiu construir. Mas Deus desafia esse homem. Manda ele largar tudo que ele tem. Será que você aceitaria? É até uma proposta indecente. Não é? Pois é. Será que nós aceitaríamos uma proposta dessa? Será que se você ouvisse a voz de Deus e falasse com seus parentes, o que seus parentes diriam? Ih, está ouvindo vozes. Mas também está com 75 anos, jogando dama. Está variando. Eu não sei como isso mexeu no coração dele. Eu não sei, não posso te dizer, mas eu acredito que deve ter sido muito difícil. E ele acaba tomando a decisão e sai. E leva o seu sobrinho. Obviamente, sua mulher concordou. Posso imaginar que a primeira vez que ele falou, a mulher deve ter pensado: ui, meu marido agora está variando. Nunca teve filho, está arrumando ideia. Eu não sei. Tudo é possível, né? Porque um homem de 75 anos. E nesse percurso, nessa saída dele, muitas coisas aconteceram na vida deles.
desde o dia que ele saiu. Eles vão para o Egito, isso é onde 75 anos. Eles vão para o Egito fugindo da fome em Canaã. Voltam do Egito a Canaã. Quer dizer, um homem que outrora estava tranquilo lá na casa paterna dele, talvez com o gado dele, com a criação dele, com as coisas que ele constituiu e adquiriu durante a vida dele, mas de repente Deus manda ele sair, ele ouve a voz de Deus, ele sai e ele chega em Canaã e Canaã tem fome. Ele pega tudo dele e vai para o Egito. Você vai notar que o Egito está sempre envolvido. Né? Tem que prestar atenção nessas coisas. O Egito está envolvido com o pai Abraão, o Egito está envolvido com Israel, com Jacó, com Israel. O Egito está envolvido com Yeshua. Não é? Sempre o Egito está envolvido. Não foi diferente com Abraão. Teve fome em Canaã, que Deus mandou ele para lá. E ele foge de Canaã. E vai para o Egito. Depois, não sei quanto tempo durou, ele volta do Egito a Canaã. Logo depois que ele deve ter pensado, agora eu estou em Canaã, estou tranquilo, tem briga com Ló. Porque Deus prospera ele e prospera Ló também, porque Ló está com ele. Então a bênção do pai Abraão cai sobre Ló também. E Ló prospera. E não tem doença da vaca louca nos bois do Ló, nem de Abraão. E aí o negócio começa a crescer muito. Começa a ter briga entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. O que ele faz? Vamos separar. Separa. Mas essa separação está ligada que a promessa era que pai Abraão largasse a sua parentela. Ló é parentela dele. E ele levou Ló, não podia levar Ló. Mas é sobrinho, tadinho, mas não podia. Uma hora vai dar errado. E deu. Separou. Olha só, um homem de 75 anos, muito problema, né? Depois disso, Deus promete a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Vida agitada com um homem de 76, 77 anos. Aí sabe o que acontece, gente? Você não vai acreditar. Abraão estava lá tranquilo, falando agora sim. Surge uma guerra. Que para eles é uma guerra mundial. Abraão lê lá no jornal, guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Abraão fala, vai ficar no jornal, não vou me envolver nessa história. Só que os 4 reis invadem Sodoma e levam cativo Ló. E um dedo duro sai e vai encontrar com Abraão. Levaram lá cativo teu sobrinho. E aí Abraão se vê obrigado a entrar num conflito, praticamente na época que a gente pode dizer, um conflito mundial, e se envolve nessa guerra com 300 homens treinados na casa dele. 76, 77 anos. Ele pensou, poxa, entrei no INSS para minha aposentadoria, mas o negócio não está saindo. A coisa está estreita, agora eu já estou numa guerra. E o próprio Deus lhe entrega seus inimigos em suas mãos. E ele vence, traz seu sobrinho de volta, ganha um grande despojo. E parece que está tudo acalmando, Abraão encontra um homem lá chamado Melquisedeque. Em português, aí nas Bíblias, está Melquisedeque. Que traduzido seria assim, meu rei é justo.
Abraão recebe de Melquisedeque o pão e o vinho. Você pensa que isso é pouco, gente? É porque eu não vou falar sobre isso. É extremamente importante. Isso é mais trabalho para ele. Ele recebe o pão e o vinho, que é extremamente importante, mas eu não vou falar disso. E entrega todo o dízimo daquele despojo na mão desse rei. E vai ser Melquisedeque que vai revelar que aquela vitória naquela guerra, quem deu a Abrão foi, e o veja em Gênesis 14, 19, 18. E abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo El Elyon. Seria mais ou menos o Altíssimo, soberano, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o El Elyon, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, Abrão. Ó. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Era impossível um homem com 300 homens ganhar uma guerra com uma confederação de 4 reis. Era impossível. Não sei se Abrão veio pensando assim: eu sou o grande guerreiro. Ou se ele voltou achando assim: esse negócio está estranho, como é que eu ganhei esses caras? Como é que eu tomei o despojo desses caras? Então, gente, até aqui, desde que Abrão obedeceu à voz do Criador, saindo de sua parentela, já se passaram 10 anos. Até aqui. E Abrão, com sua mulher Sarai, estéril, obviamente, não geraram filho nenhum. Se fossem as mulheres hoje, já estavam no médico, dando um jeitinho. Estava ou não estava? Inseminação. Mas, e naquela época tinha. E deve ter passado na cabeça deles: e como se cumprirá então a promessa que Elohim fez para mim, de ser uma grande nação, se nem filho eu tenho? Obviamente, depois de tanto tempo, gente, 10 anos na espera, faz o quê? O que aconteceu no coração deles? Hein? O que aconteceria no seu coração? Imagina, Deus falou assim para ti: ó, vou te dar um filho. O marido ficou contentão, você também, animados. Foram lá na congregação falar: ó, Deus vai dar um filho para nós. Vai. Vocês creem? Cremos. Todo mundo, gente dança, ora em língua. Passa 1 ano. Nada. 2 anos. Nada. 5 anos. Nada. Vezes 2, 10. Nada. O que acontece? Hein, gente? Desanima primeiro, né? Primeiro desanima. Primeiro desanima, não era de Deus nada, aquela voz não era de Deus não. É ou não é? O que acontece com a gente? Hein? Vocês não são gente ou não são? Belisca aí para ver se é. Começa a entrar o desânimo. Começa a pensar: eu acho que aquela visão que eu tive era coisa da carne. Não é? O tempo é o tempo, meu irmão. O desânimo entrou no coração tanto de Abrão como de Sarai. Começaram a ficar intranquilos. Fica ou não fica? Fica nervoso, porque o tempo está passando. A mulher começa a pensar que está próximo o quê? No menopausa. E começa a ficar nervosa. O rapaz também. O Criador, Elohim, que nos criou, sabe disso. E então, depois de todos esses acontecimentos com Abrão e Sara e Sarai,
vem a palavra do Senhor em uma visão. Veja em Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas aí, isso tudo que a gente leu, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: não temas, Abrão. Então Abrão já estava temendo, medo. Devia ter pensado assim: caramba, aquele negócio não era de nada verdade, não era de Deus. Mas Deus diz assim: não temas, porque eu sou o teu escudo. E acrescenta: o teu galardão será grandíssimo. Não é? Que coisa maravilhosa. Mas não respondeu nada do que ele perguntou. Não respondeu nada da angústia dele, nem de Sarai. O Criador está lhe dizendo primeiro para que não tenha temor, porque Ele próprio é a proteção e que Ele irá recompensá-lo por tudo isso. E de forma grandíssima, né? A palavra diz. Mas Abrão não é bobo nem nada, aproveita o papinho, o diálogo aberto, e fala a respeito da angústia e frustração sua e de sua esposa. E questiona ao Senhor. Gênesis 15, de 2 a 3. Então disse Abrão: ó Senhor Elohim, que me darás, visto que morro sem filho? Tu está dizendo aí que é meu galardão, que é meu escudo, que o meu galardão será grandíssimo. Mas o que tu vai me dar se eu não estou tendo filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer, se ouve isso, ia ficar o quê? Coração ferido, tadinho. Poxa, eu sempre fui fiel. Por que Abraão está falando isso de mim? Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isso são palavras de alguém que já está desanimado. De alguém que ficou esperando o filho nascer e não nasceu. Alguém que tentou desde o dia que saiu da sua... que tentou desde que casou com Sarai até o dia de hoje e nunca conseguiu gerar um filho da sua esposa. E o Senhor responde. E responde de forma favorável. Veja em Gênesis 15, versículo 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro. Uf, que alívio, hein? Mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. O Senhor está dizendo a Abrão, com sua mulher estéril, assim, ó: vocês gerarão um filho. Você crê? Ele já tinha dito lá atrás que Abrão seria uma grande nação. Até hoje nada de filho. Tua esposa é estéril. E Deus volta a dizer: o teu descendente, o que sair das suas entranhas, esse será teu herdeiro. E o Senhor ainda acrescenta para tranquilizar o coração de Abrão, usando o universo que ele criou. Gênesis 15, 5. Então levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será tua descendência. Olha que coisa, hein? Que ousadia. Se fosse na sua vida, você creria? Hein? Hein, gente? Será? 75 anos, casado desde, sei lá, eles casavam cedo. Mas já tinha falado. Você notou que Abrão desanimou. Falou: pô, Senhor, qual é? Tu não tem me dado filho.
Aí Deus reafirma a promessa. Será que a gente creria? Hein? A palavra afirma que Abraão creu. Veja em Gênesis 15:6. E creu Abraão no Senhor. E o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Quer saber de uma coisa, meu irmão? Abraão passou por muitas coisas. E o Criador manifestou sua glória na vida de Abraão várias vezes. Inclusive, ele deu vitória numa guerra contra um exército formado por 4 reis. Porém, aqui está o ponto mais importante da vida deste homem. Sabia disso? Esse é o ponto mais importante, onde de fato tudo mudou para ele. Vou repetir para você ouvir. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Interessante, Deus está falando que vai dar um filho para Abraão, mas a palavra de Deus está dizendo que Abraão creu em Deus. Presta atenção, meu irmão. Abraão creu em Deus. Abraão não olhou para a impossibilidade dele de gerar filho, que era real, por causa da sua idade de gerar um filho, como a sua esposa que já era estéril. Mas sabe por que ele não olhou isso? Porque ele creu foi naquele que é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele não creu na promessa, ele creu naquele que prometeu. É diferente. Tem um louvor aí que canta e diz assim: crê na promessa. Não é na promessa que você tem que crer. Você tem que crer naquele que prometeu, que tem poder para cumprir aquilo que promete. Por isso que isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu naquele que prometeu. A Bíblia não está dizendo que ele creu na promessa de ter um filho. Ele creu no Deus que o prometeu. E isso faz toda a diferença. Eu vou mostrar para você. Assim como está escrito em 1 João 9-11. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Sabe por que você acredita em Yeshua? Porque você creu no testemunho do Criador sobre o seu filho, quando ele estava sendo batizado nas águas, igual Abraão fez. Que ele do alto céu disse: eis aí o meu filho a quem eu me comprazo. Então você crê no Deus Todo-Poderoso, você crê no testemunho dele sobre o filho, e aí você crê no seu filho. Senão não tem jeito. E se você não crê, quem Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então, igual a Abraão, nós temos que crer no Criador e naquilo que ele fala. Mas primeiro eu tenho que crer no Criador. Abraão creu em Deus exatamente como Yeshua disse lá em João 14:1. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Ó. Primeiro eu tenho que crer no Criador, para poder crer naquilo que ele está testemunhando, que
está nele. Então, para eu crer em Yeshua, primeiro eu tenho que crer em Deus. E às vezes isso é ensinado errado. Você vai perceber que lá em João 10:38, Yeshua diz: mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 10:25, respondeu-lhe Yeshua: já o tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Você vai notar que é sempre o Pai o foco. Ninguém vai ao Pai senão por... Então a palavra está dizendo que creu Abraão no Senhor, e o Senhor então lhe impôs isso como justiça. Então primeiro eu tenho que crer no Pai, para que eu possa crer no testemunho que ele deu sobre seu filho. Por isso ele fala: não se turbe, Yeshua fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Abraão creu em Deus, como está escrito também lá em Romanos 4:3-4. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não lhe se conta recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? O Pai. A sua fé lhe é contada como justiça. A nossa fé só é justificadora quando cremos naquele que pode justificar o ímpio. Por esta razão, o Pai ressuscitou Yeshua, porque quando o Pai ressuscita Yeshua é para a justificação dos pecadores. Deu para entender, gente? Para justificar todo aquele que crer nele. É exatamente por essa razão que Paulo nos lembra o que o rei Davi proclama, lá em Romanos 4:6-8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. E Paulo descreve com clareza este processo de aprendizado de fé de Abraão, que ele passou a confiar plenamente naquele que tem poder para cumprir, nosso Pai Celestial, em Romanos 4:17-22. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, ou seja, o Pai, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse Pai de muitas nações, conforme o que fora dito: assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. E essa maravilha de ser justificado pela fé em Yud-He-Vav-He vem só sobre Abraão e seus descendentes, os judeus, ou sobre os gentios também? Sobre os gentios também. Veja em Romanos 4:23-25. Ora, não é só por causa dele, Abraão, que está escrito que ele foi imputado, mas também por causa de nós,
a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Yeshua. Quem é? O Pai. O Pai. Nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa... Quem é que ressuscitou Yeshua para a nossa justificação? O Pai. Então nós temos que crer no Pai para podermos crer no Filho. E a igreja está ensinando ao contrário, crer no Filho. Você primeiro tem que crer no Pai para crer naquilo que o Pai tem feito na terra. O estranho, e eu posso dizer assim, e é estranho mesmo, é que Abrão, depois de ser justificado pela fé nessa maravilha de Elohim, porque ele creu nele, há exatamente 11 anos depois dele ter saído da casa de seu pai, por um momento de incredulidade, Sarai dá a sua serva egípcia como mulher a Abrão, e é concebido Ismael, o pai dos árabes. Digo por momento de incredulidade, pois olha o que está escrito na Bíblia, Gênesis 16, 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Esse é o momento da incredulidade. Caramba, mulher. Pô, tu não me dá filho, mulher. Já estou cansado. Mas não acontece isso. Quantos anos nós estamos casados aí? Quanto aí? Até esqueci, estou com quase 100 anos. Vê se está anotado aí numa folha por aí. Pô, tu não me dá filho. E a mulher, pô, é mesmo, não dou filho para ele. Damasceno está aí tomando conta das Ferrari, dos apartamentos em Copacabana, na Barra, ou nos aviões, ele anda para baixo e para cima, então todo mundo pensa que ele até é filho de Abrão. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu vou fazer? Vou dar a minha serva e vou ter filho por meio dela. Primeira barriga de aluguel da terra. Se é que não teve outras, eu não sei. Mas pelo menos o registro bíblico é a primeira barriga de aluguel. Não é? Isso foi estranho ou não foi? Talvez Sarai não tenha se incluído na promessa. Sabe por quê? Elohim disse a Abraão: mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Talvez das entranhas. Quando ele ouviu das entranhas de Abraão, pensou: então não é das minhas, é das dele. Então eu dou os egípcios. A egípcia é para ele. E ela tinha também um conceito errado. Não sei que vocês perceberam isso. Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. É verdade isso? Não. Ela era estéril. Ao contrário, Deus queria abrir a madre dela. Não era Deus que estava fechando. Deus ia abrir a madre dela. Mas dentro do conceito dela, dentro da cabecinha dela, Deus estava impedindo. Então, olha que coisa louca. Se Deus me impede, então de qualquer maneira eu vou burlar Deus. Vou burlar Deus. Vou dar a egípcia. Olha que coisa louca. Parou para pensar comigo? Somando a demora, o tempo passando, olha quanta coisa. A ansiedade crescendo. Isso acontece contigo? Hein? Quer ver uma coisa pequena? A gente termina a faculdade, aí está em casa, nada de emprego, o tempo passa, o pessoal pergunta toda hora: e aí o trabalho? Ainda não consegui. Os dias vão se passando meses, e aí você faz aniversário, o pessoal fala: você já está bem velho, hein? Fala ou não fala? O pessoal é bonzinho, né? Puxa, pensei que você fosse mais novo.
Você arrumou trabalho? Não. É ou não é? Quem já passou por isso? Amém? Fala amém só. Amém. Quase todo mundo, né? A ansiedade começa o quê? Com isso, tudo junto, Sarai tomou essa péssima decisão. Temos que tomar muito cuidado quando a promessa demora. A nossa tendência humana é reproduzi-la por nossa própria força. Isso é um problema. Eu vi isso na igreja. As pessoas começam a dar testemunho. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Aí você começa a ver pessoas se movendo para aquilo acontecer. Eu vi muito isso com esse negócio de casamento. Não, irmão, você tem que ir no baile crente, você amar uma moça. Você tem que ir não sei aonde, tem que ir nas congregações para ver as meninas. Deus dá muitas, você escolhe uma, ouvir tudo isso. Tudo é o diabo falando. Porque se Deus prometeu alguma coisa, é Ele que vai fazer. Precisa da tua ajuda? Não, meu irmão. Você sabe qual é o problema disso? Que nós temos capacidade de produzir coisa parecida com aquilo que Deus prometeu. Só que não vai dar certo. Uma hora a coisa vai arrebentar. Porque parece que é uma coisa daquilo que Deus falou, só que não é. Porque nós temos capacidade de reproduzir as coisas de Deus. Você quer ver uma coisa como nós reproduzimos? Os reis da terra, eles andavam em cima de um trono, sendo carregados por escravos. Como é que Deus apareceu em Israel? Com os querubins, carregando o Senhor com a glória em cima. Olha um homem reproduzindo. Ele reproduz, não é igual, é parecido. Mas aquilo que é feito pela carne é ruim. Então, às vezes, Deus fala que vai te dar um trabalho, você fica que nem um desesperado atrás. Aí sabe quem entra em ação? O diabo, ele traz. E são coisas parecidas. E você embarca. E lá na frente o que acontece? Dá tudo errado. Aí você fala, mas Deus falou para mim. Falou, mas não mandou você fazer. Falou, mas você tem que esperar. Porque é Ele que vai fazer. Porque se Ele falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Se você falar para mim, Rafael, eu vou comprar o pão, eu tenho que sair para comprar o pão? Hein? Imagina, você fala assim, eu vou comprar o pão, aí vai ali para dentro para pegar seu dinheiro, sei lá, eu saio correndo, compro o pão e falo, foi ele que comprou o pão, foi? É mais ou menos isso. Às vezes Deus fala, vou te dar uma casa, você sai que nem um louco atrás de uma casa para comprar. Meu irmão, sossega, fica quieto, porque se Deus falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Eu tenho experiência com isso. Eu não estou falando à toa. Quantas pessoas não estão se lamentando aí, dizendo que Deus falou, mas deu tudo errado? Vou dizer uma coisa para você, o que Deus promete, nada dá errado. Talvez você tenha produzido com seus esforços aquilo que Deus falou para você. E no início parecia. Só que você não parou para pensar que você foi produzindo as coisas. Foi Deus que falou. Foi. Mas Deus não mandou você fazer. Quando Deus fala, eu vou fazer, você tem que ficar quieto. Não tem que mover nada. Às vezes não tem nem que abrir a boca, porque o diabo escuta. Aí usa aquele irmão, não é? Usa aquele irmão. É verdade, é? Tem um trabalho aí que o cara está querendo contratar. Você quer? Aquela é de Deus, vai se esbolacha. Amém, meu irmão? Tem que ter muito cuidado.
nós acabamos nos movendo por impaciência na espera e trabalhamos para que a promessa se cumpra. Só que uma coisa é o homem fazendo, outra é nosso Deus. O resultado até é parecido aos olhos humanos, mas a promessa de Elohim não vai se cumprir e aquilo que você criou, aquilo que você buscou, vai estourar lá na frente. E estoura. E aí se decepciona. Aí diz, isso aquilo não era de Deus. Era. Só que você se moveu, você agiu, você foi impaciente. Isso acontece na área sentimental, área de trabalho, ministério. Deus fala, poxa, vou te colocar numa posição. Aí você começa a agir para estar naquela posição. Você vai se dar mal. Imagina José. Deus falou que os irmãos deles se prostraram diante dele. Meus irmãos vão se prostrar diante de mim, vou começar logo agora. Imagina José agindo. Nossa, meus irmãos têm que se prostrar diante de mim. Deus falou. Aí começa a brigar, a forçar, a trabalhar para que aquilo aconteça. Ia dar errado, gente. Porque o que Deus estava mostrando para ele era o que Deus iria fazer na vida dele. Não é o que ele tem que fazer. Tem muita gente que confunde isso dentro da igreja. Quando Deus fala uma coisa, ele não está mandando você fazer, ele está mandando você ficar quieto porque ele vai fazer. E você tem que fazer como Abraão. Acreditar naquele que prometeu, para que aquilo seja imputado como justiça na sua vida. Senão não vai ser. Você não pode trabalhar. Você tem que ficar quieto. E o interessante é o seguinte, a gente só fica quieto se crê. Se você age, é porque você não crê. Você deu para entender? Se você começa a trabalhar para aquilo acontecer, é porque você não creu naquele que prometeu. Você creu na promessa, mas não creu naquele que te prometeu. Porque se você crê naquele que te prometeu, o teu coração descansa. Pode falar alto. A vossa paciência possuirei as vossas almas. A vossa paciência. Não, irmão, mas Deus falou para mim que você vai ser pastor. Deus falou para mim que você vai para o emprego tal. Aí começa, manda currículo para cá, manda currículo. Você vai achar. Você vai achar. Porque o diabo não é bobo. E lá na frente, tu vai cair. E aí, você vai estar no estado que o diabo quer que você esteja, na confusão. Porque você vai... Mas foi Deus ou não foi Deus que falou? Foi Deus que falou, mas foi você que criou a coisa. E você nem para pensar nisso. Foi isso que Sarai fez, viu, gente? Foi exatamente isso que a mulher de Abrão fez e Abrão aceitou. Digo para você, Abraão gerou um filho? Sim. Gerou. Todo mundo ficou feliz? Mas a promessa vai se cumprir? Não. Porque não é assim. E a igreja hoje não aprendeu isso. Eu tenho visto isso no corpo do Mashiach. Estou mentindo? Não consegue. Às vezes a pessoa tem visão, sim. Mas não é para fazer, é para ficar quieto. Você tem que crer naquele que promete. Você não tem que crer na promessa. Quando eu começo a agir, é porque eu estou crendo na promessa e não naquele que prometeu. Abraão, naquele momento ali, por que eu disse que foi a virada na vida dele? Porque ele passou a crer naquele que prometeu. Ele não passou mais a crer na promessa, mas naquele que prometeu. Porque enquanto creu na promessa, ficou com o coração frustrado porque não tinha capacidade de gerar um filho. E essa frustração foi tão grande que a mulher deu um jeito de gerar um filho. E gerou. No início até parece, um filho das entranhas de Abraão.
Ficaram felizes? Mas cedo começou a dar o quê? Dor de cabeça. Começa a dar problema. A egípcia ficou metidona. A minha senhora não gera filho, árvore seca, árvore seca. Eu gero filhos. Tu não gera. De manhã cedo estava fritando árvore seca, árvore seca. Vai lá, mulher. Árvore seca, árvore seca. É ou não é? Hein? Ela começou a cutucar. Começou a dar errado. Abraão estava todo feliz. Mas aí a mulher dele começa a cutucar ele. Ó, não quero essa mulher com essa criança aqui, não. Abraão quer isso, é meu filho. Pode tirar essa mulher daqui. E pior de tudo, sabe o que Deus falou? Faz isso que a mulher está falando, porque o filho da escrava não herdará um filho livre. Cuidado, meu irmão. Às vezes Deus está falando as coisas para você e você está agindo para que aconteça. Lá na frente você vai se arrepender. Você não tem que agir porque Deus falou. Eis que tenho aberto a porta do trabalho. Você sabe que nem um louco. Calma, aquieta o teu coração. Creia naquele que prometeu. Porque, vou repetir, quando você começa a agir, é porque você creu na promessa, mas não creu naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu ele tem poder para cumprir. É isso que a Bíblia quer ensinar. É por isso que naquele momento aquilo foi imputado como justiça. Porque Deus já tinha falado uma coisa para ele lá atrás. E a Bíblia não diz que aquilo foi imputado como justiça. Porque ele estava buscando o quê? A promessa. Mas Deus não quer que tu busque a promessa. Deus não quer que tu produza a promessa. Deus quer que você creia nele, que é poderoso para cumprir a promessa. É diferente. Eu presenciei muitas vezes isso. Até na minha própria vida, pessoas falando para mim, não, você tem que procurar, você tem que procurar. Não, não tenho que procurar nada. Tenho que ficar quieto. Deus é Deus ou não é Deus? É poderoso ou não é poderoso? Ou ele é só poderoso nas canções que você canta? Ou ele de fato é poderoso em sua vida? Porque se você crê nele, isso lhe será imputado como justiça. Por isso que a palavra fala que aquele que crê vive pela fé nele, no Pai. O justo viverá pela fé. Por isso. Quantos irmãos eu vi querendo produzir aquilo que Deus falou? Deus falou, vamos fazer. Não. Deus falou, vamos ficar quieto e crer nele, que ele vai fazer. Amém? Amém. Claro, Abraão teve um filho das suas entranhas. Claro, Abraão ficou feliz. É um filho, ele nunca teve. Só que, meu irmão, a promessa de Deus não vai se cumprir por meio desse filho, porque não foi assim que Deus falou. Ele é filho, sim, de Abraão. Só que não é o que Elohim prometeu, só parece. Nos olhos humanos é igual, mas só para Deus não. Parece, mas não é. Ismael recebeu a bênção de Abraão por ser semente dele. Olha o que o anjo fala lá em Gênesis 16:10.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa, que será a mesma coisa que falou para Abraão. Por quê? Deus é fiel. Abençoarei a sua semente. Ismael é semente de Abraão? Então recebe bênção. Você já viu como existe árabe na terra? Hein? Tem uma palavra que fala que ele moraria diante dos seus irmãos. Vai lá em Israel e vai em cada país que faz limite com Israel. São países de quê? Árabe que não acaba mais. Recebeu a bênção, é semente de Abraão. Deus é fiel, por isso teve que abençoar. Porque se Deus não abençoa Ismael, Deus seria falso. Deus não é falso. Você quer ver uma coisa? Ismael, gente, é dono, eu acho que quase de 80% do petróleo mundial. OPEP. Quase tudo é de árabe. Se o árabe só tem um medo por causa da potência militar que é os Estados Unidos. Só isso que segura os árabes. Se não fosse isso, meu irmão, aumentava o petróleo e acabou, e fim de papo. Eles são ricos. Rafael, mas eu vou no Iraque, uma miséria só. Isso é outra coisa. É o mau governo deles. Mas eles têm recurso financeiro. Os homens mais ricos da terra são árabes. Vai na Arábia Saudita. Vai nesse país, Bahrein. Vai lá para você ver como eles são ricos. Tem torneira de ouro. Catar. O cara tem máquina, a gente tem máquina aqui para pegar real. Lá eles têm máquina para tirar ouro. Passa o cartão, tira ouro. Carro revestido de ouro, eles têm dinheiro. Eles são abençoados. Banheiro, privada. Porque Deus os abençoou, porque é semente de Abraão. Quando Abraão fez 99 anos, olha o tempo, o Senhor aparece a ele novamente e muda seu nome de Abrão. Pai elevado, o que te parece isso? Pai elevado, parece o quê, gente? Hein? O nome dizia muito daquilo que a pessoa era. Pai elevado é o quê? Meio soberbo, né? Pai elevado. Dado pelo homem, porque foi dado pelos seus pais. E Deus passa a chamar ele de Abraham, pai de multidões. Olha aí, coisa tremenda. Um nome que trazia o significado do plano divino sobre a vida dele. Ou seja, significava que o Criador o faria não apenas pai de um filho, mas sim de uma multidão numerosa como as estrelas do céu. Coisa tremenda. E você faz parte disso. E como Sarai também é participante dos planos divinos, o Senhor também muda seu nome de Sarai, dado pelo homem, seus pais, e que vem do verbo sarar, o mesmo que medicar, curar, remediar, sanar, tratar. Ou seja, era uma mulher que precisava ser tratada. Para se tornar o quê? Sara, filha do rei, princesa. Gente, isso tipifica o quê? Hein? A igreja. A igreja. E Abrão tipifica quem? Magia. Amém? A igreja não é uma multidão de povos. Agora sim, Abrão e Sara estão preparados para gerarem um filho. E o interessante é que o preparo de Elohim, presta atenção, é a impossibilidade
total de Abraão e Sara gerarem um filho por meio da carne. Tem muita gente que pergunta, por que demorou tanto? Vou te dizer, primeiro para sarar eles, e segundo, para tanto Abraão quanto Sara não terem possibilidade de ter um filho. Então, eu só dou lugar para Deus agir quando eu não ajo. E a igreja aprendeu o quê? Ao contrário, faz aí, irmão. Deus mostrou, faz. Que isso? Que o diabo gosta disso, viu, gente? E aí ele traz as coisas dele. E aí você engole e depois fica frustrada. E aí bota a culpa em Deus e o diabo alcança na sua vida aquilo que ele quer te tirar da presença de Deus. Porque você fica frustrado. Imagina. Eu posso testemunhar. Eu esperei minha esposa 14 anos. Quanta gente falou comigo, não, Rafael, você tem que ir atrás. Eu falei, não tenho que ir atrás nada. Deus me prometeu, ele vai trazer de alguma forma. Ele vai me levar, ele vai trazer. Eu falava isso. Não, mas você tem que ir nas congregações. Tenho que ir em lugar nenhum e não vou. Tu vai ficar aí solteirão. Eu falei, ué, aí eu estou prejudicando a mim, não a você. Por que você está se metendo na minha vida? Ué, é ou não é? Mas eu vi você com uma mulher. Como é que ela era? De cabelo preto, comprido. Então isso não é de Deus. Eu não vi isso. Meu irmão. Se você não vigiar, o próprio homem te empurra. A própria igreja. Porque a igreja precisa de ser curada. Ela precisa de compreender que quando Deus promete, é Ele que faz. Porque Ele tem poder para fazer. Não o homem. O homem não tem. O homem vai fazer, vai ficar parecido. Gente, tem muita gente na igreja frustrada com isso. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Fala aí. Tem. Pois é, por causa disso. Por causa dessa atitude que a igreja toma. Porque se Deus falar que vai fazer uma coisa, você tem que ficar quieto e confiar nele. Confiar nele, que tem poder para fazer, para que aquilo seja imputado por justiça na sua vida. Aquele que não trabalha e recebe, é pela fé. É por isso que em Romanos fala isso. Que aquele que trabalha recebe não por dádiva, mas por obrigação. Mas aquele que não trabalha e crê naquele que prometeu, recebe por justiça. Por isso está escrito isso. E a igreja fazendo tudo ao contrário. Gente, nós temos que ter muito cuidado com isso. E como Sarai também é participante dos planos divinos, muda o nome dela. Não é? Agora, Abraão e Sara estão preparados para gerarem um filho. Já li isso tudo, né? Ou seja, a possibilidade de Elohim fazer é na impossibilidade do homem agir. Deus esperou os dois ficarem impossibilitados de gerar filho. Porque Sara já era estéril. Abraão não, tanto é que Abraão gerou um filho. Então ainda havia a possibilidade de Abraão agir. Aí Deus esperou mais um tempo. Para quê? Para ele ficar, o quê? Amortecido. O que é ficar amortecido? Vocês são adultos. Ele olhava para a mulher, não adiantava. Falava, Sara, eu vou pular hoje para esse nascer. Pular, não adiantava. Eu vou tomar, como é que chama? Raiz de... Ginseng. Tomou raiz de ginseng, não adiantou. Tomou azulzinho, não adiantou. Deu azia e não adiantou. É isso, tá vendo, meu irmão? Não dava mais. E Sara também já estava mais para lá do que para cá. Vamos tentar hoje, Abraão?
vou jogar xadrez. Vou dar alpiste pro canarinho. Tem sempre uma desculpa, né? Tô com dor de cabeça, Abraão. Tá bom. Vamos lá, Abraão, hoje. Hoje eu tenho que jogar xadrez lá com meu amigo. Não tinha mais como reproduzir nenhum nem outro. Isso é dito na palavra. Pois quando Sara riu, porque aí Deus visitou o quê? O casal. O casal estava na farmácia comprando ginseng, pelo azulzinho, nada estava dando certo. Deus visitou eles. E Deus falou, ó, ano que vem, nesse período, eu te visitarei e tu terás um filho. Sabe o que ela fez? Como? Nós estamos tentando, que não conhece eu e Abraão. Aí o anjo pergunta, por que Sara riu? E Sara fez o quê? Não, se eu não riu, sim que eu vi. Aí Deus queria que eles aprendessem isso aqui, Gênesis 18, 14. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Você está crendo assim nele? Hein? Mais ou menos, né? Mais ou menos, seu coração está nervoso, a coisa não acontece. É ou não é? Hoje eu vi um testemunho de um padre, todo unido pelo câncer. Começou no pulmão, pegou os ossos. Aí ele foi no centro espírita. Ele falou com os padres. Aí a mulher lá botou não sei o que, pólvora em torno dele, botou fogo, ficou botando com ele, paraná, e perguntando para ele, tem alguém falando por você? Ele falou, não, mas minhas pernas já estão tremendo, só está rodando tanto, estou ficando tonto. Rodou. Aí apareceu uma cicatriz, ele fala que apareceu uma cicatriz, acho na mão, não sei. Aí a mulher falou, você está curado. A prova é isso aí. Saiu felizão, pulando de alegria. Um mês depois, passou mal, caiu, foi para o hospital, acordou no hospital, estava todo tomado do câncer no seu interior, a ponto de já estar com mau cheiro. Aí ele lá, na morte, aí ele, dentro do coração, ele conta isso, é bonito o testemunho dele, ele conta assim, dentro do meu coração, ele falou assim, será que existe um Deus que eu não conheço? Ó, perto do hospital, isso foi em Minas, hein? Perto do hospital, tinha uma crente, e o Senhor falou com ela assim, ó, vá no hospital, porque tenho eu um que quero salvar. Ela foi. Quando ela chegou lá, era um padre. Ela ficou nervosa, falou, meu Deus, como é que o senhor me manda vir falar com o padre, não sei o quê. Aí a enfermeira falou aqui, tem uma senhora que quer falar com o senhor aí. Ela eles falam protestante. Ela é protestante. Eles falam, eu odeio protestante, eu detesto crente, mas eu estou mal mesmo, manda ela entrar. Falou assim mesmo. Ele falou, eu era muito cego. Aí a mulher entrou. Ele disse, quando a mulher entrou, começou a orar, impôs a mão sobre ele, ele disse que o corpo dele tremia na cama, a carne dele tremia, e ela orando e falando, o Senhor está te curando. O outro dia estava de pé. Esse é nosso Deus. Mas você precisa crer no Pai. Você não pode crer na promessa dele. Você não pode crer na porta de emprego. Você não pode crer na promessa do casamento. Você tem que crer nele que tem poder para abrir porta, para curar a enfermidade. Você tem que crer nele. Olha o foco aonde você está colocando. Aquilo só foi imputado como justiça ao pai Abraão o dia que ele creu no Deus Todo-Poderoso.
No dia que ele creu nele, aí sim. Interessante, né? Porque a igreja está nesse aspecto. Deus falou, eu vou fazer. E não é bem assim. Porque Deus quer que você aprenda porventura alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Acabou. Mas eu sou estéril, não importa. Então eu vou dar um jeito. Não, cara. Não é isso. Fica quieto no seu canto. É Deus que vai fazer. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus falou assim, coma toda a carne que sua alma desejar, porque a sua alma desejará comer carne. Ninguém presta atenção nisso, né? Mas você prestou atenção nessa palavra? Hein? Deus não criou um homem vegetariano? Sim. Então, para o homem ser carnívoro, Deus não mudou só a carne, o organismo dele, mudou também a alma. E colocou na alma o desejo de comer carne. Deu para entender, gente, como a coisa funciona? Deus é que faz. Se Deus não colocasse no homem o desejo de comer carne, você não comeria carne. Quando você fala assim, nem imagina eu não comer carne, é porque Deus colocou na sua alma o desejo de comer carne e alterou o teu organismo para digerir a carne. É por isso que você fala, não me vejo sem comer carne. É por isso que o cheiro do churrasco é igual um perfume para você. Você já até pensou em botar num vidrinho e jogar? Ficar sentindo o cheiro do churrasco o dia inteiro. Que delícia. Fumaça líquida. E tem. Você sabe que o seu churrasco é horrível, mas você compra a fumaça líquida, gente, fica um cheiro delicioso. Aqueles que não sabem fazer churrasco já tem uma saída. Então Deus quer que você entenda que Ele é que tem poder para fazer, que não há nada impossível para Ele fazer. Que é a mesma coisa que Deus ensinou ao profeta Jeremias, que estava passando um sufoco tremendo dentro de Israel. E Deus até manda Jeremias comprar uma terra do primo dele, mas Nabucodonosor ia invadir, tomar a terra de todo mundo. E o primo de Jeremias falou, compra de mim aí, você é o remidor. E ele ficou pensando, Deus falou, compra. Ele falou, Deus, tá bom, vou comprar. Ele obedeceu a Deus. E depois Deus veio e falou com ele. E Deus diz lá em Jeremias 32:17, Senhor, Yud-Rei-Vav-He, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Nada. Levanta morto. Aí você sentado aí na sua cadeira, com a sua ansiedade pilhada, pergunta para mim, então o que resta para mim fazer? É ou não é? Estou todo ansioso, acostumado a balançar a perna até o queixo cair. Ansiedade lá em cima. Já pergunta, o que resta para mim fazer? A resposta, meu irmão, sabe qual é? O que resta a você? Crer. Gente, crer é muito profundo. Crer não é dizer eu creio. Crer não é responder logo de primeiro, eu creio. Quem crê, descansa. Quem crê não tem ansiedade. Quem crê não fica desesperado. Quem crê não pega o carro e não se lança da ponte Rio-Niterói. Ué? É ou não é?
Quem crê, todo mundo buzina no ouvido e a pessoa nem dá ouvido. Esse crê. Não, mas você tem que ir, tem que fazer, você está ficando velho, você vai ser avô dos seus filhos. Muitos que disseram que eu ia ser avô do meus filhos. Então, velhinho, mais velhinho que eu. O que resta para o homem fazer? Crer. No hebraico é emuná, confiança inabalável em Deus. O que aconteceu com Abraão, por isso lhe foi imputado como justiça. Está preparado para andar com Deus, meu irmão? Hein? Andar com Deus é assim. Deus deixa alguém sem comida? Sem água? Olha o que Deus fez com o profeta. O profeta foi lá, orou, Senhor, fecha o céu aí, Israel. Elias, né? Fecha aí, Senhor. Não choveu quanto tempo? 3 anos e meio. O que Deus fez com o profeta? Filhinho, vai lá para o rio, para o ribeiro. Esqueci o nome do ribeiro lá. Eu vou te sustentar lá. Não vai entrar na discussão se era corvo ou se não era corvo, mas ele mandou lá os bichinhos cuidar do profeta. Quando a água lá do ribeiro acabou, Deus manda ele na casa de quem? Da viúva. A viúva tinha como sustentar o profeta? Por isso que eu estou falando para você, a possibilidade de Deus agir na sua vida é na sua impossibilidade. Porque enquanto você tem possibilidade, Deus não vai agir, porque você vai fazer na frente dele. Por que Deus não mandou o profeta para a casa de uma ricaça? Cheio de dinheiro, cheio de comida. Mandou para uma mulher que não tinha comida nem para ela, nem para o filho. E o profeta ainda tem coragem de falar o quê para ela? Não, como você não? Faz comida para mim. Porque assim diz o Senhor, não faltará farinha nem o azeite na panela. O que ela fez? Ela creu naquele que fala. Ela creu. Ela creu em quem aquele homem servia. Aí ele disse isso? Disse. Então tá bom, faço bom para você. Toma aí. Sabe o que aconteceu? A farinha não faltou e o azeite não acabou. São duas coisas interessantes de Deus que nós temos que prestar atenção. Deus não fala amar a Deus sobre todas as coisas. Você vê que quando Yeshua chama Pedro, já percebeu isso? Pedro está voltando da pescaria, está lá com um barco vazio. Por que Yeshua não falou para Pedro assim, segue com o barco vazio? Por quê? Podia logo falar, vem logo, larga esse barco aí. Por que ele não fez isso? Hein? Primeiro ele fez o quê? Lança sua rede no lado esquerdo. Sou pescador aqui, cara, sou fera. Pesquei a madrugada inteira. Usei até radar, não deu jeito. Mas na tua palavra eu vou lançar. Ele lançou, trouxe o quê? Muito peixe. Depois que ele trouxe muito peixe, Yeshua falou assim, larga tudo e segue. Sabe por quê, meu irmão? Quem creu? Não é só isso, não. Não é só isso, não. A sua abundância. Você tem que me amar acima da sua abundância. Você está abundante agora. Agora larga tudo e me segue. Hein? Está preparada? Porque amará a Deus sobre todas as... Se eu não tenho nada para largar. Então, primeiro ele encheu
o barco dele, depois ele segue. Você está preparado para isso? Meu irmão, minha irmã, hein? Davi conhecia esse princípio. Poxa, como darei a meu Deus uma coisa que não me custe nada? Barco vazio não custa nada. Por que Yeshua foi chamar Mateus lá no escritório dele? Onde ele ganhava grana. Por que não foi na casa dele em particular e falou, ó, Mateus, segue aí. Foi lá no escritório dele, na hora que ele estava lá, puxa, vou comprar um barco. Hoje eu vou comprar um avião jatinho. Tá lá anotando, vem Yeshua. Mateus, segue. Teve que abandonar, né? O que você tem que abandonar? Hein? Para seguir Yeshua. Então a resposta da pergunta que eu fiz, o que resta o homem a fazer é crer, é ter fé. Quando cremos, quando temos uma confiança inabalável, nós permitimos que Deus cumpra a sua vontade sobre nossa vida. Yeshua não lutou para não ser morto. Por quê? Porque a vontade de Deus é que ele morresse no madeiro. Então ele não fez nada para impedir isso. Fez? Podia fazer? Sim. Podia. Judas viesse e falou assim, Judas, morra. Judas ia cair. Ia. O profeta não... O rei não mandou lá o soldado buscar o profeta. O capitão de 50 lá, chegou todo valentão. Desceu, cara. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, que ame tu e tua tropa. Fogo, que amou todo mundo. Ele só foi quando o bichinho falou, eu sei, tu é homem de Deus. Eu tenho que obedecer o cara, tem misericórdia. Eu sou pior do tudo. Com esse vai. O anjo falou, vai com esse. Porque era humilde de coração. Ou já tinha ouvido que morreu um monte de gente, não estava afim de morrer também, já foi pegando leve. Ajuda. Isso molda o homem, né? Então, meu irmão, quando cremos, quando temos uma confiança inabalável, nós permitimos Deus agir, cumprir a sua vontade em nossas vidas, como foi Yeshua. Yeshua até orou, Pai, afasta esse cálice de mim. Deus falou com ele, meu filho, eu quero que você morra. O que ele falou? Seja feita então a sua vontade. Então ele não agiu, ele ficou nas mãos daquele que tinha poder para livrá-lo. Não é assim que a Bíblia diz? E é assim que Deus nos quer, meu irmão. Não quer você agindo porque ele falou que vai abrir uma porta de emprego e você começa a agir, liga para o fulano de tal. Não, Deus falou, pá, e vai ligando. Meu irmão, se Deus falou, se é Deus mesmo, ele traz. Por isso está escrito sobre Sara, lá em Hebreus 11:11. Pela fé, até a própria Sara recebeu o quê? A virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Então, ela não creu na possibilidade dela gerar filho. Ela creu naquele que tem o poder para fazê-la gerar filho até fora de época. É por isso que ela adquiriu a virtude de gerar um filho. Se você prestar atenção, é a mesma virtude alcançada por Sara, é a mesma virtude alcançada por aquela mulher do fluxo de sangue. É a mesma coisa. Olha o que aquela mulher falou. Se tão somente tocar nele. Ela está crendo
nele. É ele que eu creio. Agora, eu creio nele. Ele pode me curar. Não é eu creio que eu vou ser curado. Ela disse, se tão somente eu tocar nele, primeiro é ele. Depois é o que é necessário. Não é verdade, gente? Nós precisamos inverter as coisas aí. Eu creio que eu vou ser curado. Não. Você crê nele, que tem poder para te curar. É só você ler Lucas 8, 43 a 46. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos. Tinha médico? Ela primeiro gastou com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu... Aqui é porque a tradução é ruim, é no seu tzitzit. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Yeshua, quem é que me tocou? Yeshua sentiu que alguém tocou nele, ó, ela foi nele. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? E disse a Yeshua, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu a mesma virtude que Sara alcançou para gerar filho fora da idade. Essa moça alcançou virtude para ser curada porque creu nele. Deu para entender, gente? É nele, é no Pai, é no Filho que nós temos que botar a confiança. Não é na minha cura, eu creio que eu vou ser curado. Não, eu creio nele que ele vai me curar. Porque é ele que tem poder para curar. Que é a mesma virtude que pela fé nós podemos hoje alcançar em Yeshua. Por isso Yeshua disse em João 11:40, disse-lhe Yeshua, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Hein? Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Se tu crê que você vai ver a glória, não. É se tu crê nele, tu verá a glória dele. Se tu tocar nele, você receberá virtude para aquilo que você precisa. Mas é crer nele. Por isso o apóstolo Paulo fala, não coloquei a sua fé em coisas falsas, mas sobre a rocha, que é Yeshua HaMashiach e o nosso Pai Celestial. A tua fé tem que estar nele, o Pai tem que estar no Filho, não naquilo que você quer. E eu estou afirmando isso porque já ouvi muita gente, eu creio que você é curado. Você tem que crer nele e pode te curar. Shabbat Shalom.